Estamos aqui ungindo as toalhas, né? Prometido, entregado a todos uma toalhinha, uma unção. No caso aqui, estou ungindo, né? Botando a minha mão no óleo do fogo consumidor e colocando aqui na toalha. Essa palavra que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Quando você usar essa toalha, aonde você usar, Deus vai operar milagres extraordinários. Excepcionalmente, nessa sexta-feira, ao meio-dia, também às 7h30, quem vier, além do óleo do fogo consumidor, vai receber também gratuitamente uma toalhinha ungida, né? Essa toalha aqui. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Palhaço Cristão. Espero de coração que você esteja muito bem. Eu, assistindo esse vídeo, me recordo de anos atrás, na época em que eu era pastor da Igreja Universal. Enfim, o movimento pentecostal iniciou esse trabalho aqui no Brasil de forma muito mais sutil. Era um óleo ungido, era uma água ungida. E aí veio o movimento neopentecostal e deu uma ênfase muito maior a esse tipo de trabalho dentro de igrejas evangélicas. O que você precisa entender é que nenhuma religião ela tem toda a sua totalidade de forma ímpar, de forma única. As religiões são sincréticas. Geralmente elas pegam um pouquinho daqui, um pouquinho dali e chegam a um denominador comum. Você vê isso na própria religião judaica, que muitas pessoas pensam que Deus foi lá e ditou as regras e os homens foram escrevendo essas regras. Na verdade, não. Eu vi recentemente um pastor dizendo que mesmo que a pessoa não acredite na Bíblia, é de lá que ela pega as suas regras morais. Isso é um grande equívoco. Primeiro, que a Bíblia não é o único livro de regras morais. Segundo, que não foi o primeiro. Nós temos muitos outros códigos que foram escritos antes, como o Código de Hammurabi, o Código de Ur-Manu, que eram códigos que tinham regras. A verdade é que desde que o ser humano passou a conviver em grupo e se organizar, regras precisaram ser estabelecidas. Não tem como o ser humano viver de forma pacífica sem regras que estabeleçam direitos e deveres, que estabeleçam limites. Essas regras vêm desde os primórdios da humanidade. Não é uma construção bíblica. Quando a Bíblia foi construída, muitas regras de outras civilizações foram adotadas. Não somente regras civis, morais, como também regras de liturgia religiosa. Isso é um fato na construção do Pentateuco, na construção do Antigo Testamento e na construção do Novo Testamento. Por que esses pastores pegam água benta, por exemplo, que é da Igreja Católica, e recebe uma reformulação na Igreja Evangélica como copo de água ungida? Nós temos aí a fitinha ungida, que remete à fitinha do Senhor do Bonfim. Nós temos pastores vestindo branco, que remete aí a Umbanda, e muitas outras práticas que são sincréticas e que são absolvidas pela igreja, como o banho de arruda, que vem da Umbanda, com o objetivo de criar uma nova proposta, mas com alguns viés básicos das antigas religiões dessas pessoas. Então, quem vem da Umbanda, quem vem do catolicismo, quem vem do espiritismo, vai ter uma certa familiaridade chegando nessas instituições, porque lá ela vai ter algumas situações que são dessas religiões bases que elas vêm. Nós temos, por exemplo, religiões que adivinham, nós temos as cartas, temos os búzios. Então, na igreja evangélica você vai ter a revelação, você vai ter um recado divino, porque o ser humano tem essa curiosidade. Então, quando o ser humano vem e ele está acostumado a ir, por exemplo, fazer cartas, ele quer abandonar essa instituição, essa religião antiga, mas ele não quer abandonar todos os seus preceitos. Então, o que a religião evangélica faz? Ela dá a esse novo adepto parâmetros iguais às religiões que eles tinham, para que ele se sinta em casa.
E assim a religião vai fazendo escravos de gerações em gerações. E se você me assiste, tem muita esperança de que isso acabe, eu lamento te dizer, você provavelmente irá morrer sem ver isso acabar. Talvez terá o privilégio de ver uma diminuição muito tímida, mas acabar não, porque a religião oferece ao ser humano algo que é inerente ao próprio comportamento humano. O medo de punição divina, o desejo de recompensas, o desejo de ter uma vida muito melhor no pós-morte. Então o pobre está todo ferrado, mas ele tem essa esperança de que num futuro pós-vida ele vai ter uma vida muito melhor do que o patrão dele, que escarnece da fé dele, que humilha ele. Então a religião ela trabalha com esses parâmetros. Então é por isso que você vê esses pastores dando esses lencinhos, dando vela ungida, dando apetrechos. Eu fiz parte disso, nunca neguei aqui. Eu tenho muita vergonha de ter sido induzido, conduzido, mas é o meu repertório, é a minha história e eu não tenho como mudar o passado. O que eu posso é vir aqui alertar você. Essas pessoas vão pegar essas toalhinhas e, como o próprio pastor falou, eu vou entregar gratuitamente. Na verdade, não é gratuitamente. Essa toalha é apenas uma isca para seduzir essas pessoas. Essas pessoas vão para os cultos, pegam essa toalha, mas elas vão receber uma orientação de fazer uma corrente de 7 semanas, de 8 semanas. Durante essas 7 semanas, o pastor vai dar muitos envelopes, vai fazer desafio, vai usar textos para que essas pessoas abram os bolsos. Então, acredite, se tem uma coisa que eu tenho muita certeza é que essa toalhinha de graça que não vai sair. Nessas 5, 6 semanas você vai dar muito mais do que uma toalhinha dessa que certamente foi comprada a quilo a menos de R$1. E uma tática muito importante dessas campanhas é o seguinte: você recebe essa toalha. O indivíduo que chega até essas igrejas, ele tem demanda, ele está sofrendo privações, dores, ele tem anseios. E automaticamente ele vai se prender nisso porque ele pensa, o que tem de ruim? Se não acontecer, beleza, mas e se acontecer? Então essa pessoa vai pegar essa toalhinha, vai passar no filho, vai passar na loja que ela está devendo, no carro que está com a prestação atrasada, na geladeira que está seca. Ela vai passar no marido, que na ótica dela é um incrédulo e precisa ser convertido. E enfim, se em algum momento, alguma área da vida dessa pessoa melhorar, ela vai associar essa toalhinha. Ela vai dizer que foi depois que ela passou a toalhinha. E isso gera dentro dessa pessoa um viés de confirmação. A pessoa passou a toalha, melhorou, mas ela não consegue perceber que essas situações da nossa vida melhoram por uma série de outros fatores. Até porque se você pegar uma toalha dessa e passar em 1000 pessoas doentes, uma ou outra que vai ficar curada por conta de tratamento, por conta da medicina, e todas as outras irão morrer. Mas ainda assim aquele único milagre, suposto milagre, vai ser usado para vender a ideia de que a toalha de fato funciona. As pessoas acabam presas dentro desses estímulos reforçadores e nem percebem que a sua vida de fato melhorou por uma série de circunstâncias. Porque você olha ao redor e você não vê simplesmente um grande número de pastores que se dizem terem dons para curar e libertar, visitando hospitais. Se eles têm o dom para curar, então por que não vai no hospital? E quando vão, eles saem dali e ninguém fica curado. Então você percebe que é apenas uma artimanha para prender essas pessoas. Infelizmente, essas pessoas dificilmente irão perceber isso. Elas estão numa igreja que tem oração pela vida financeira, oração pela saúde, oração pela vida sentimental, pela família. Quer dizer, é oração para todas as áreas da vida da pessoa. Automaticamente, quando uma área melhora, a pessoa vai dizer que vai ser a campanha. Mas se Deus melhorou a sua vida financeira, por que não melhorou o seu casamento? Se Deus curou o seu filho, por que não te prosperou? Porque na verdade o que aconteceu de melhora é por uma série de outros fatores. Mas as pessoas estão presas dentro desse viés de confirmação que não conseguem perceber. Infelizmente, quando acordarem,
Muitas delas carregarão traumas religiosos para toda a vida. Outras passarão a vida toda se culpando por ter se permitido ser violada, ser enganada. Outras passarão a vida toda se perguntando como estariam vivendo se não tivessem cruzado a vida dos falsos pastores, porque, infelizmente, o tempo não volta. E principalmente, muito do dinheiro que você deu não vai voltar. Quando a pessoa dá 1 milhão e depois que sai trabalhando, correndo atrás, consegue 2, 3 milhões, ela se liberta desse ciclo de abuso porque o presente é muito melhor. Mas quando a pessoa deu 2 milhões e hoje não consegue nem 100 mil, ela vai carregar uma dor que dificilmente irá sarar. Porque todas as vezes que ela estiver diante de uma privação, ela vai lembrar daquele dinheiro que deu e vai imaginar como que ela poderia estar vivendo se não tivesse dado. É o que a psicanálise chama de mecanismo de defesa do ego. É a imaginação. Ficar imaginando como minha vida seria, como que eu estaria feliz com o Joãozinho, que eu terminei o namoro porque entrei na igreja. Enfim, são muitos traumas. E se você está traumatizado dessa forma, é muito importante que você busque ajuda psicológica. Beijo do palhaço.